Oferecimento: Fleming, Redes de Farmácias. Olá, você que acompanha mais um episódio do Papo Aberto com o Roberto. Hoje nós estamos aqui com um assunto de bastante importância para a nossa comunidade, principalmente para algumas instituições aqui da nossa cidade. Lembrando antes de você curtir, compartilhar aí a nossa live para que a gente possa levar essa informação, e uma informação bastante importante, e uma informação hoje de que poucas pessoas na cidade têm conhecimento. Eu, particularmente, também não tinha conhecimento e ao ter conhecimento, a gente buscou aí mais informações e trazer também para vocês essa informação. Você que está nos acompanhando, com certeza conhece alguém que se utilizou do serviço, por exemplo, da Santa Casa, serviço de hemodiálise. Um amigo, um familiar, um vizinho, sabe o quanto que esse trabalho, esse serviço é importante para a saúde de Ponta Grossa. Ou alguma instituição, algumas pessoas ali têm na família também amigos, alguém tem autismo, síndrome de Down e precisa de alguma dessas instituições da nossa cidade. E hoje nós vamos falar como que você pode ajudar essas instituições sem, de repente, tirar nenhum centavo do bolso. Como fazer isso? Então, para responder essa pergunta, nós estamos aqui com Amanda Costa, que é uma das fundadoras do projeto Destinação. Destinação, que é esse projeto que faz com que as pessoas possam fazer uma doação sem botar a mão no bolso. Olá, Amanda, tudo bem? Seja bem-vinda ao Papo Aberto com o Roberto. Muito obrigada, Roberto, pelo convite. Obrigada pelo interesse também de falar sobre um assunto tão importante, pouco divulgado, mas que pode ajudar muita gente. Então, realmente, como você falou, é uma destinação, não é nem doação. Então, realmente, o contribuinte, a pessoa que participa disso, que se preocupa com isso, ela não gasta nada, mas ela ajuda e impacta na vida de muitas pessoas que precisam, que é a destinação do imposto de renda, né? Então, assim, desde 1995 há uma legislação federal que permite a destinação de parte do imposto devido para instituições que atendem alguns direitos, né, que estão dentro do fundo da criança e do adolescente ou do fundo do idoso. E esse recurso, quando destinado aos fundos municipais, eles vão diretamente para as instituições que tratam desses serviços na nossa cidade. Então, como você bem pontuou, existem instituições aqui em Ponta Grossa, são mais de 40 instituições, né, socioassistenciais, que cuidam de crianças com deficiência, ou às vezes que fazem contraturno social, e também o Hospital Santa Casa agora, que é um hospital relativamente de cuidados adultos, então nós temos ali um percentual muito alto de pessoas idosas dentro do hospital, que está credenciado ao fundo do idoso e pode receber essa destinação do imposto de renda. Então, o que significa? Que na hora de você pagar o seu imposto, ao invés de você pagar uma DARF e mandar tudo para o governo federal sem ter certeza da aplicação desse recurso, você pode pegar parte do imposto devido e destinar para instituições da cidade. E isso é importante destacar, né? Porque quando a pessoa faz a declaração de imposto de renda, tem valor a pagar, ou mesmo que ele tenha a instituição, boa parte disso, ou a grande parte, vai para o governo federal. Daí lá no governo federal é feito um rateio e é distribuído para os municípios. Vamos dar só exemplo hipotético, mas de repente se você tiver valores você pode colocar. Mas eu não tenho, então vou dar um exemplo hipotético. Ponta Grossa manda 100 milhões lá para Brasília. E desses 100 milhões vai voltar aqui 10 milhões, então 10% hipoteticamente. Com essa questão da destinação no momento da declaração, os munícipes, as pessoas que vão fazer a declaração, que têm imposto a pagar, vão fazer com que esse valor não vá para Brasília, que fique direto aqui em Ponta Grossa, através dessas instituições, né? Então, tem o Conselho do Idoso e o Conselho da Criança e do Adolescente. Isso. Então, são dois conselhos já constituídos há muito tempo aqui no município. Então, é esses conselhos que atendem essas entidades, que têm a ligação com as entidades, tanto de idosos quanto de crianças. E são dois públicos, assim, que necessitam muito, né? Tem várias entidades, também outras entidades que precisam. Mas, realmente, a gente vê quando as pessoas pensam em fazer uma doação, seja em valores, qualquer... Sempre lembra de criança e de idoso. Mesmo no final do ano, tem aquelas campanhas de Natal ou de Páscoa. Quem que você lembra? Criança e idoso. Então, realmente, são entidades que têm necessidade, que o poder público não consegue atender a contento. Existem as campanhas nas cidades para ajudar. A gente já viu diversas campanhas, rifas, enfim. Então, essas entidades sempre necessitam de recursos, de trocar material, manutenção, pagamento de salários. Então, sempre precisa. Então, ao invés de o contribuinte fazer a declaração de imposto de renda, fazer com que esse recurso vá para Brasília e uma pequena parte retorne para Ponta Grossa, com essa destinação nós não teremos
um acréscimo bastante elevado nessas destinações, né? Seria isso? Isso, exatamente isso. Quando, por exemplo, a gente tem dados, né, de 2022, perdão, que Ponta Grossa, somando todos os impostos, obviamente, mas também o imposto de renda, mandou para Brasília 2 bilhões. O que voltou para a nossa cidade não chegou a 10%, foi 9,7%. Então, só de Ponta Grossa, Só de Ponta 2 Grossa. bilhões em impostos. Em impostos pagos para o governo federal, e o que voltou dá 9,7%. Então, o imposto da renda seria também nesta proporção. Exato. Quando o imposto ele vai, né, para o governo federal, ele cai no Pacto Federativo. E acontece que as cidades que são menos industrializadas, que graças a Deus não é o caso de Ponta Grossa, elas acabam tendo preferência nesses repasses. Então, basicamente, assim, falando de forma resumida, esse dinheiro gerado aqui, né, em Ponta Grossa ou nas cidades que são mais industrializadas, que têm um desenvolvimento econômico maior, elas caem no Pacto Federativo e ela ajuda o governo federal a sustentar as outras cidades que não são desenvolvidas, como é o caso do Nordeste. A gente tem cidades, né, que infelizmente não tem essa potência industrial que a gente vê aqui nas cidades para o sul e até mesmo a realidade de Ponta Grossa. Então, esse dinheiro vai para o governo federal, é rateado para as demais cidades e a cidade deixa de perder um dinheiro que nós poderíamos deixar aqui. Nós temos dados da Receita Federal, que também, inclusive, é uma grande parceira dessa iniciativa da destinação de imposto de renda, que eles nos passaram dados públicos, né, que o potencial de destinação e de recursos que pode ficar na nossa cidade, só em Ponta Grossa, são 20 milhões. Então, a gente tem 20 milhões que não ficam em Ponta Grossa, podendo ajudar diretamente essas entidades. É como se a gente estivesse jogando esse dinheiro no lixo, literalmente. Nós temos entidades que fazem rifa, bazar, jantar, entidades que realmente não conseguem manter. E assim, não é nem por conta do governo, né? É porque, assim, esse serviço, ele demanda dinheiro, demanda tempo. O que acontece? Muitas vezes, eu trabalhei 10 anos na Secretaria de Assistência Social, conheço o trabalho das secretarias que cuidam dessas instituições, da prefeitura também. Então, eu sei que eles fazem de tudo para manter essas entidades trabalhando. Acontece que com esses 20 milhões, as entidades poderiam não só ter esse recurso, como aumentar o número de vagas ofertadas, ampliar as suas estruturas, aumentar os seus equipamentos e oferecer um serviço de melhor qualidade e para mais pessoas aqui em Ponta Grossa, porque é um dinheiro que a gente literalmente perde. A gente manda para o governo federal e deixa de investir aqui. Eu não tenho conhecimento, não tenho envolvimento com essas entidades, mas eu imagino que exista uma demanda maior do que a oferta de serviços, vamos chamar assim. E assim como é também na educação, na educação infantil, existe uma demanda grande, mas nem sempre consegue se atender. Então, imagina isso nessas entidades também. Então, com esse aumento de recursos, consegue ampliar, de repente, o espaço físico ou de profissionais, equipamentos, algumas precisam de equipamentos, principalmente a questão da deficiência, né? Porque é um atendimento especializado. Então, realmente seria fundamental para que as entidades pudessem dar não só um melhor atendimento, mas ampliar o seu atendimento, né? E é claro que quando a gente fala, você falou da cidade de Ponta Grossa, é uma cidade industrializada, diferente de outras ali do Nordeste ou Norte do país, por até uma questão geográfica. Você pega o semiárido, é difícil atrair empresas para o semiárido, eu vou lá para o norte, no meio da Amazônia. Então, realmente, aqueles municípios eles necessitam do poder público, do governo federal, para enviar impostos, porque eles não têm uma receita, né, suficiente como Ponta Grossa tem, né? E aqui, já tem uma dificuldade, imagina os municípios que não têm. Mas aí, claro, o governo federal vai ter que fazer a destinação de recursos, e a gente está falando aqui de fazer com que as pessoas façam a doação, mas é claro que seria um sonho de vocês, de que 100% desse recurso ficasse aqui, mas não é uma realidade hoje, está distante. Então, mesmo assim, parte do recurso vai para o governo federal e vai ser distribuído para esses municípios também, né? Mas o que é o objetivo do projeto é fazer com que a gente consiga aumentar, porque é um projeto novo, é uma lei recente. Então, hoje nós temos uma destinação pequena, né? As pessoas, como eu falei no início, não têm conhecimento, assim como eu não tinha conhecimento, a maioria dos que estão nos acompanhando não tem conhecimento que podem fazer essa destinação. Então, é importante destacar para as pessoas que estão nos acompanhando, e até porque a declaração do imposto de renda está batendo a porta de todo mundo. O pessoal já está, quem fez a declaração já está procurando o contador, quem já está conversando com o seu contador, buscando documentação e tudo mais. Então, também é importante a pessoa ter o conhecimento, né, através desse bate-papo aqui, também você já der entrevista em outros órgãos de imprensa, e buscar informação também,
ou o próprio contador, né? Os contadores, imagino que a maioria tem o conhecimento e pode orientar, ali, seja a pessoa física ou jurídica, explicar que ele não vai ter nenhum problema. Às vezes a pessoa, mas eu vou fazer doação e vai que eu caio na malha fina, vai que eu vou ter algum problema com o imposto de renda. Então é importante destacar como é que funciona essa destinação do recurso. Então, a gente tem um site, inclusive, quero aproveitar o espaço de vocês para divulgar, que é www.destinair.com.br. Lá nós temos um site todo estruturado. Nós estamos, inclusive, convidando as entidades para credenciar todas as entidades de toda a região aqui dos Campos Gerais e do Paraná, né? Futuramente, mas a gente está começando aqui pela nossa região dos Campos Gerais para se credenciarem lá. E lá tem todas as informações. Quem pode doar, como fazer, e inclusive um vídeo do delegado da Receita Federal, Dr. Demetrios, que tem sido o nosso parceiro, falo que ele é o embaixador oficial da causa, né, do projeto, que ele fala que a destinação não aumenta os riscos, as probabilidades do contribuinte cair na malha fina. Isso aí é uma lenda que foi criada, porque assim, toda a mudança de comportamento, ela tira o indivíduo da zona de conforto. Dá um pouco mais de trabalho? Sim. Mas quando a gente fala em 20 milhões, que é o impacto, o que é você pagar 2 DARF ao invés de uma, por exemplo, né? Porque quando você faz a destinação, você vai ter que pagar 2 documentos ao invés de um só, porque, querendo ou não, você está repartindo esse valor. Um tanto vai para o governo, um tanto vai ficar. Então, assim, quando a gente pensa no impacto que isso dá, o trabalho é mínimo, né? E aí ele sempre fala que essa forma de destinação é uma forma legal e segura do contribuinte exercer o seu papel de cidadão. Porque como é o papel de cidadão? É eu participar ativamente dentro da minha sociedade, da comunidade a qual eu faço parte. Então, quando eu pego a parte do imposto que eu devo para o governo federal na minha declaração e digo, eu quero que parte desse meu imposto, que é a parte que eu posso escolher, que é 3%, né, para idoso e 3% para criança, vá para este fundo, para este projeto. Estou exercendo o meu direito de cidadão de decidir para onde vai parte do meu imposto. Então, isso não aumenta as chances do contribuinte cair na malha fina. Isso é uma lenda urbana que se criou nesse tema. E o papel dos contadores nesse processo é fundamental. Porque sem eles, sem a orientação deles, sem a boa vontade deles, a gente não consegue fazer. Porque, normalmente, a relação do cliente com o contador é uma relação de confiança. Sim. Né? Então, dando informações, documentações pessoais, inclusive conta bancária. Então, realmente, é uma pessoa de confiança. E nesse caso, você falou que a pessoa às vezes tem medo, receio, mas é uma operação simples, né? Principalmente para quem já fez o imposto de renda, quem já declarou, ou para o contador, porque é só uma questão de informação ali no programa. Exato. É somente isso, né? No próprio site do governo, do governo federal, quando você vai fazer a declaração, né? Quem faz, quem já conhece. Inclusive, tem um vídeo lá no nosso site explicando passo a passo, bem certinho. No próprio site, você coloca lá destinação direto na declaração. O próprio sistema já calcula o valor. Então, se você deve um imposto de R$1.000, né, vai pegar 3% para a criança, 3% para o idoso, o próprio sistema já vai calcular, você só vai selecionar o fundo e pronto, já fez a destinação. Não tem nem o risco de você errar no cálculo, porque o próprio sistema já faz a destinação. Exatamente. Então, é importante, obviamente, que o indivíduo pague essa DARF, porque se ele faz a destinação e não paga o documento, a declaração dele, a entrega da declaração dele vai ficar como pendente. Então ele precisa alguém que não conhecia, né, o projeto, vai fazer a sua declaração, sai a DARF, ou para muita gente a DARF, como se fosse um boleto, né, um boleto bancário. Da mesma forma, se a pessoa não pagar, a declaração dela vai ter problema. Exato. Então, tanto faz. Sim. Com destinação ou não, você vai ter que pagar a DARF, porque você deve o imposto, por causa da renda e tudo mais. Então, só vai mudar que vai ter 1, 2 ou 3 DARFs, boletos, né? Pra Outra coisa que muda. É a única coisa, mas o valor não muda. Então, se você deve R$1.000 de imposto para o governo e você faz a destinação, você só vai pagar 400 para o governo e 600 vai ficar na cidade. E o 1.000, do mesmo jeito, É o você vai mesmo pagar. valor, exatamente. 3 ou uma DARF. Por isso que a gente fala na palavra destinação, porque é uma destinação. Ao invés de mandar tudo para lá, a gente deixa aqui. E isso não traz prejuízo, como você falou, para as cidades do Nordeste. Isso não traz prejuízo nenhum, porque eu sempre dou exemplo nos outros lugares que a gente vai, que o governo federal é um grande pai ou uma grande mãe, né? Ele é responsável, sim, pelos seus municípios, pelos seus estados, mas quanto mais filhos independentes e conseguindo tocar sem tanta ajuda, né? Ou numa melhor administração dos seus recursos, melhor. Né? Não, e até porque, mesmo que não tenha esse programa, esse projeto, essas entidades não recebam esse recurso, se não existisse,
o município de Ponta Grossa teria que fazer um aporte maior, uma transferência maior para essas entidades. Então, parte do recurso que ele usaria para outros setores, para saneamento, educação, ele vai ter que fazer a destinação, porque essas entidades precisam do poder público, seja municipal ou federal, através do imposto de renda, né? E também é importante destacar, Amanda, que as pessoas que vão fazer essa destinação, às vezes eles conhecem, como eu falei no início, às vezes tem um vizinho, um amigo, um parente que se utiliza de uma entidade. E a pessoa vai perguntar, mas eu conheço alguém que precisa, eu posso escolher a entidade para qual eu vou destinar o recurso? Eu vou fazer, o Roberto vai doar, mas eu quero para aquela entidade ali. Pode, e foi por isso que a gente criou, inclusive, o projeto Destina, para assessorar. Por exemplo, eu sou Relações Públicas e Governamentais da Santa Casa, né? Então eu conheço a realidade e as dificuldades que o hospital enfrenta. Hoje a Santa Casa, vou utilizar de exemplo, porque é o maior hospital de toda a nossa região, né? Como você falou, uma pessoa que você conhece, alguém vai precisar ou já precisou dos serviços da Santa Casa. E a Santa Casa é um hospital de alta complexidade, ou seja, são áreas exigem uma atenção maior e um custo maior da medicina, né? Que é a oncologia, hemodiálise, gestação de alto risco. Então, assim, são situações que realmente as pessoas que estão lá estão fragilizadas de saúde e emocionalmente. Então, assim, a gente pensa, por exemplo, num hospital que a Santa Casa tem um déficit mensal, e isso é um dado que poucas pessoas sabem, de 1 milhão ao mês. Então, no mês ele fica no negativo. 1 milhão. E não é uma conta pequena, é 1 milhão. E essa dívida, ela acontece e ainda... mas por quê? Porque, assim, a gestão, que é toda voluntária, responde com o próprio patrimônio, mas ainda assim continua colocando em aval os seus próprios patrimônios para que o hospital continue a sua atividade. O repasse que o SUS, que o governo federal faz, né, através da Secretaria de Saúde do Estado, ele não consegue pagar todos os custos que a gente tem, porque as tabelas do SUS elas não são atualizadas há mais de 20 anos. Então, por exemplo, só uma consulta médica. Sabe qual que é o valor que o SUS paga para um especialista, por exemplo, na área de oncologia, fazer uma consulta? R$10. R$10. Você vai em qualquer especialista, é no mínimo 200, 300 reais. Que médico que atende por R$10? Nenhum. Então, todo esse valor a mais da consulta para o médico estar lá atendendo os pacientes que eventualmente têm um diagnóstico de câncer é custeado pela Santa Casa. Por isso que a gente fica com um déficit. Então, hoje a gente tem mais de 1.000 pacientes em tratamento de oncologia, fora as outras áreas. Então, esse valor que fica ali de déficit da Santa Casa é uma maneira da comunidade poder ajudar. Por exemplo, eu não tenho 1 milhão para conseguir ajudar a Santa Casa e vou achar que eu nunca vou conseguir fazer nada pela Santa Casa. Mas na destinação do imposto de renda, eu tenho R$300 que eu posso ajudar. Então, eu posso mandar. Aquele trabalhador salariado que não tem lido no seu dia a dia um valor sobrando para fazer uma doação, ele consegue, neste momento da declaração de imposto de renda, ser não é doador, mas um destinador de recursos. Não deixa de ser para essas entidades. Exatamente. É uma atuação. Exato. E assim, olha, a Santa Casa, nós iniciamos o projeto Destina com a Santa Casa, e nós tivemos, assim, um resultado muito surpreendente. A Santa Casa, ela teve o projeto aprovado em 2022. Então, no finalzinho de 2022. Então, assim, vamos falar em 1 ano de projeto, nós captamos 3 milhões. Assim, então, e eu te digo, quais são os valores para a gente chegar em 3 milhões? 20, 30, 100, 300... É o famoso ditado de grão a grão, né? Não chega a encher o papo porque o ditado é de grão em grão, a galinha enche o papo. Nesse caso não vai encher porque sempre existe uma necessidade muito grande da destinação desses recursos. Mas ajuda e muito, né? Mas então, a gente já pode considerar esses 3 milhões equivalente a 3 meses que a Santa Casa conseguiu menos de déficit. Organizar. Exatamente, né? Com esses recursos, a Santa Casa vai comprar um equipamento que é um tomógrafo, né? Então, a gente vai conseguir aumentar o número de exames, diminuir o tempo de fila dos pacientes para ficar esperando algum exame, porque a gente sabe que tudo demora, então às vezes o paciente, a agilidade é melhor. Quando a gente está com problema de saúde, a gente não quer que o nosso exame, a nossa consulta demore 2, 3 meses. A gente gostaria que esse processo fosse mais rápido. Exatamente. E muitas vezes a gente fala que tempo é vida, né? Às vezes a pessoa, um diagnóstico precoce, tudo um tratamento iniciado da maneira correta, certa, pode contribuir significativamente para a qualidade de vida do paciente e para a vida dele também. Então, assim, a gente consegue que sem esse recurso, a gente não conseguiria. Você pontuou muito bem sobre o município, ele ter esse dever de custear as entidades. Agora, eu falo aqui com todo mundo que entende minimamente de uma empresa,
Vamos trabalhar nesse caso com a prefeitura como uma empresa. 20 milhões no caixa da prefeitura de uma empresa não ajudaria? Faz uma diferença, né? Uma diferença, Distribuir claro. para outras áreas que também são prioritárias, né? Distribuir para as outras áreas ou melhor empregar esses recursos que saem da fonte livre da prefeitura. Então, assim, destinar o imposto de renda é gerar desenvolvimento social e fomentar a economia local. Porque vamos supor que a gente pega uma entidade que vai querer reformar os seus espaços, ampliar os seus espaços para aumentar a quantidade de vagas ofertadas em um determinado serviço, né? Vamos citar a PAI, pode ser o caso, a Guarda Mirim aqui em Ponta Grossa, que é um contraturno social de crianças em vulnerabilidades que às vezes poderiam estar ali em contato nas comunidades com drogas, com violência, com a criminalidade. Cidade, no sinaleiro ali pedindo. Exatamente. Às vezes, infelizmente, deparam. Tendo contato com todo tipo de coisa que não vai agregar nada no futuro, né? Então, a gente tem um contraturno social. A criança vai lá, o adolescente vai lá, fica na escola, sai da escola e vai para o contraturno social, onde ele vai ter aulas, onde ele vai aprender civilidade, onde ele vai ter, assim, um contraturno social mesmo vai formar essa pessoa Formar o cidadão. para o mercado de trabalho. A gente vê lá na Guarda Mirim que eles têm um projeto que é com a horta orgânica, onde eles têm noção de finanças, de empreendedorismo, de atendimento ao público. Então, e inclusive incentiva a contratação desses jovens como adolescentes aprendizes. Então, como contratação desses aprendizes, o quê? Nós estamos tirando esse jovem com vulnerabilidades da criminalidade, do contato com drogas, do contato com o tráfico e sem mais qualquer realidade que ele está, e colocando ele num ambiente onde ele tem oportunidade, onde ele vai aprender a empreender, onde ele vai ter a possibilidade de já começar a sua carreira de trabalho ali com 14 anos. E a gente tem uma fila de espera de quase 200 alunos esperando. Aí a Guarda Mirim recebe esse recurso a mais, ao invés de só manter a atividade, ela consegue ampliar. Ampliar, que é importante. E aí são mais jovens, mais adolescentes ali dentro. Então isso não é melhor, isso não é bom, isso não é interessante para o desenvolvimento. A gente vai aumentar. A gente vai construir mais salas. Vamos aumentar o espaço físico. Quem que a gente vai contratar? Aqui em Ponta Grossa. Isso vai gerar riqueza, porque nós vamos contratar a loja de tinta, ou pintora aqui da cidade, ou profissional aqui. Isso vai gerar desenvolvimento social e econômico dentro do próprio município. Além de ajudar as entidades, ajuda com certeza a economia local. Gera emprego, gera renda. Hoje a gente tem ali um caso do Conselho do Idoso, que inclusive sou conselheira, né? Já falo que faltam agora, a metade do caminho eu já fui, mas já sou idosa, então eu já estou cuidando do meu futuro agora. Tem que pensar no futuro, né? Pensar nas atuais gerações futuras, né? Como conselheira, e o Conselho do Idoso faz um trabalho fantástico aqui em Ponta Grossa, eu aprendo diariamente com eles, assim, cuidam, como você falou, de vulnerabilidades, né, com a pessoa idosa. Então, assim, hoje, só o dinheiro de uma entidade, que foi a Santa Casa, gerou para o fundo, além dos 3 milhões que a gente captou, 370 mil reais em um ano para eles. Então, esses 370 mil foram dinheiros de juros que o banco, né, que o Conselho teve o rendimento e que vão ser distribuídos para todas as entidades. Então, você tem noção que a gente sai de 0 a 3 milhões 370 mil em um ano com uma mobilização de uma entidade. E com a ajuda das pessoas que estão nos acompanhando agora, a gente vai conseguir aumentar, inclusive, essa destinação de recursos. Então, nós estamos aqui com a Amanda Costa, que ela faz parte do projeto, uma das fundadoras do projeto Destinação. Você que vai fazer nos próximos dias a declaração do imposto de renda, então é importante você ter conhecimento desse projeto para que você possa destinar parte do seu imposto de renda, que você vai ter que pagar de qualquer forma, para as entidades aqui de Ponta Grossa. Então, para a gente encerrar aí o nosso bate-papo, essas informações, aquela pessoa que está nos acompanhando agora, que se sente comovida e vê o quanto que é importante ajudar as entidades da nossa cidade. Qual que é o primeiro passo que ela vai ter que adotar nos próximos dias que ela vai for fazer a declaração de imposto de renda para que ela possa fazer parte deste projeto e ajudar aí as entidades da nossa cidade? Então, quem pode fazer essa destinação, né? Às vezes a pessoa pergunta, será que eu posso fazer a destinação? Quem pode? Quem faz a declaração de forma completa. Faça a minha declaração de forma completa, eu posso fazer a destinação, independente se eu tenho imposto a restituir ou imposto a pagar. Quem tem imposto a restituir ainda é melhor, porque quando a pessoa vai fazer a restituição lá, se ela paga
esse percentual, ela vai receber esse valor corrigido pela tabela Selic, que é uma das melhores, né, por rendimento. Então, Pode ser ter um investimento. Exatamente, ela vai ganhar dinheiro ajudando ainda, né? Para mim não tem coisa melhor. Então, assim, pessoas que fazem declaração de forma completa e empresas de lucro real podem fazer essa destinação. PJ, né, que a gente fala são empresas de lucro real, é 1% para cada fundo. 1% para o fundo da criança, 1% para o fundo do idoso. E outras possibilidades daí em pessoa jurídica para doar para projetos de cultura, de esportes, Pronas, Pronon, enfim. É uma infinidade. Mas, assim, as empresas de lucro real chegam até 9% de destinação. O percentual é maior. Pessoa jurídica e pessoa física que pode fazer doação. Então, a mesma pessoa, o proprietário de uma empresa aqui na cidade, ele pode doar como CNPJ e ele também pode doar como pessoa física, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa faz a declaração de forma completa e tem uma empresa de lucro real, ela pode fazer a destinação. Pessoa física, pessoa ali, né, que vai fazer a declaração agora, que abriu agora mês de março, normalmente, que acho que é a partir do dia 15, já abre o prazo para você fazer a sua declaração. Eu faço a minha declaração sozinha? Então, você vai lá entrar e vai procurar na abinha lá, declarações direto na fonte. Ali, destinação do imposto de renda direto na declaração. Vai entrar, vai abrir lá para onde você quer destinar. Vai entrar e vai abrir e selecionar o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Ponta Grossa, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente do Idoso. Vai lá, vai gerar 2 DARFs, ela vai pagar. Aí ela vai pegar essas DARFs, vai fotografar e vai mandar para o contato do Destina e dizer para onde ela quer mandar. Manda, a gente não sabe para quem a gente vai destinar. Então não tem problema, a gente vai mandar esse dinheiro para o fundo e o fundo vai destinar para as entidades que fazem parte dos fundos. Então é muito tranquilo, é muito simples. E essa pessoa que ela quer escolher uma entidade, ela tem uma afinidade com alguma entidade, ela precisa entrar em contato com a entidade? Eu fiz a declaração e destinei para vocês o recurso. Precisa haver esse informe. Por exemplo, eu vou fazer minha destinação para Santa Casa de Ponta Grossa. Então eu vou lá, eu vou fazer a minha declaração, vou dividir a DARF e vou escolher uma entidade da criança para mandar, ou, enfim, né, tem várias entidades, tem a PACD, tem a PAI, tem Guarda Mirim, né, que fazem um trabalho. Sim, muitas entidades que já têm projetos aprovados, eu vou destinar. E aí eu preciso avisar a entidade que eu estou mandando esse dinheiro, avisar o fundo que eu estou mandando esse dinheiro é para tal projeto. Então, por isso que o Destina está ali. A pessoa pode mandar diretamente para os e-mails do conselho ou ela só entra ali no nosso contato, manda para nós, dizendo para onde ela quer. Amanda, eu quero destinar para Santa Casa. Então, nós vamos pegar este e-mail, vamos encaminhar para o fundo e vamos fazer a tratativa e dar a devolutiva para ela do recibo de que o dinheiro dela foi feito e foi destinado para onde ela escolheu. E além do site que você já falou que a gente vai deixar, inclusive, aqui disponível para as pessoas, tem algum outro contato que a pessoa pode fazer para ter mais informações, enfim, ou é somente através do site? Então, o site, ele tem lá o site, tem o nosso e-mail, né, que é contato@destinaer.com.br e também tem os nossos números de telefone. Então, é só entrar lá, mandar, tem tudo. A gente está, assim, full time para atender as pessoas, para ajudar, para mobilizar. E, assim, a gente está fazendo um trabalho. O Projeto Destina não é só pedindo a mobilização, nós estamos indo, conversando com as pessoas, com os órgãos e capacitando as entidades também. Então, eventualmente tem alguma entidade que não tem projeto aprovado, que não sabe como fazer, que não tem braço para fazer isso, nós estamos fazendo isso também. Esse recado de hoje não é só para o contribuinte, mas também para as entidades que têm o maior interesse em participar, que busquem, né, vocês lá do projeto, para que possam se capacitar, para que possam ter acesso a esse recurso, porque não adianta a entidade ter a necessidade, mas também não correr atrás, né? Porque... A nível de Ponta Grossa, o que a gente vê é um funcionamento muito bom, né? Muito já à frente das demais cidades. Nós estamos realizando trabalhos com outras cidades no entorno, cidades menores e tudo mais. Então, a gente vê que Ponta Grossa já está muito, né, um tempo trabalhando bem, as entidades estão... Mas, realmente, a entidade, ela luta para conseguir manter as atividades que ela tem. É difícil entidades que conseguem investir na captação de recursos, né? É difícil entidades que conseguem investir na capacitação para que as pessoas consigam buscar verbas. Não só essa verba que vem do imposto de renda, mas outras verbas com parlamentares, né, a nível municipal, estadual e federal. Então, a gente está aqui para capacitar, para ajudar, né, junto com todo o nosso conhecimento. Eu trabalhei 10 anos na prefeitura, o professor Nelson Canabarro e a Marcela Mendes também, eles têm, a cada um vem agregar, né, na sua área de conhecimento. Então, assim, a gente está usando todo o nosso conhecimento para que realmente... Daqui 5 anos, a gente espera que antes, mas vamos colocar aqui daqui 5 anos, ao invés de Ponta Grossa ficar com 6% do potencial de arrecadação, a gente chega nos 100%.
Daqui um tempo, claro que esse percentual vai subindo, né? Porque os impostos, né, vão aumentando, esse percentual vai subindo, mas que daqui 5 anos a gente já tem esses 20 milhões aqui ajudando, fomentando o desenvolvimento. As entidades, muitas vezes as pessoas querem fazer alguma coisa, não sabem como. Importante frisar, agora eu quero provocar a tua audiência, é que a gente reclama muito. Eu vejo muitas pessoas reclamando da má administração do governo, reclamando da falta de qualidade dos serviços públicos ofertados. A gente paga imposto e não vê. Essa é uma oportunidade, então, da gente fazer alguma coisa, né? Não é só reclamar, essa é a oportunidade de a gente colocar a mão na massa. Realmente a administração não está contente? Não. Né? Realmente eu não gosto desse ou daquele governo? Ok. E o que eu vou fazer? Né? O meu coração sempre foi inquieto nesse sentido, eu nunca fui de reclamar. Tá bom, essa é a realidade, mas o que eu posso fazer para mudar? Então, todos os projetos que eu desenvolvi, o meu trabalho é voltado nessa questão. E o imposto de renda é algo que fala diretamente com a pessoa, porque é a hora do indivíduo se colocar a fazer algo. Se ele não acha que tá bem administrado, então ele que decida, ele que mande. Ele que mande o dinheiro para o hospital. Ele vai pagar, ele que ajude a entidade e tal. Por quê? Porque tá aqui na cidade dele. Amanhã ou depois ele vai lá poder ver o resultado do dinheiro que ele empregou. É isso que eu ia comentar, porque essas pessoas podem fazer parte desse projeto e depois não digo fiscalizando, mas tá acompanhando e vendo como que a doação dele mudou a realidade. Exato. Não só da entidade, mas principalmente das pessoas atendidas. É um sentimento de pertencimento. A gente sempre fala, vai abrir lá uma obra, né? Quem gosta de acompanhar a obra, assim, às vezes você tá na fundação, você não vê nada. Não é tão bom quando você começa a ver o prédio crescendo e tomando forma? É isso que a gente consegue fazer com a destinação do imposto de renda. A gente consegue acompanhar, ver o aumento de vagas, a melhor na qualidade de vida, o desenvolvimento da cidade, um atendimento melhor. Porque, assim, essas entidades, assim como um todo, o governo em si, municipal, estadual, federal, eles precisam da responsabilidade social da empresa e das pessoas. Se não houver uma colaboração, um entrosamento entre a parte pública e privada, digamos assim, né? Política não quero saber, não é? É sim, porque nós vivemos no Estado democrático. Nós precisamos participar de forma atuante, fazer a nossa parte. Então, de nada adianta leis, sinaleiros ou qualquer órgão de regulamentação se a gente não faz a nossa parte. Nós vamos viver num caos e a gente vai se prejudicar. Então, não é muito melhor a gente olhar para aquilo que me cabe, fazer a minha parte? Porque aí você faz, eu faço também, e de repente a gente tem 20 milhões. Nós temos que cobrar, contribuir e participar. Isso é de cada cidadão, é uma obrigação do Estado, mas também nós, enquanto munícipes, enquanto cidadãos, temos que ter essa participação. Exatamente. Então, eu gostaria, para finalizar, que você deixasse aí um recado aos seguidores do Portal BNT, do Papo Aberto com o Roberto, convidando as pessoas a fazer parte desse projeto, a destinarem parte do seu imposto de renda para essas entidades. Então, para todo mundo que está nos assistindo, que não sabia dessa informação, curte, compartilha, comenta. Amanda, não faço minha destinação de forma completa, eu não posso fazer. Então, seja um divulgador, né, dessa ideia, seja uma pessoa que vai influenciar, que todo mundo conhece alguém que faz a destinação de forma completa. Eu sempre falo assim, eu hoje chego nos lugares e falo assim, oi, tudo bem? Daí como é que você tá? Então, você faz a declaração de forma completa e assim a gente consegue construir. Então, que as pessoas sejam divulgadoras. Eu acho que o que impede a gente de alcançar esses 20 milhões, esse recurso e ajudar tantas entidades que vão ser beneficiadas com esse projeto é a mudança de postura. É só isso, é uma questão de cultura. Então, a partir de agora, a gente começa a bater nesse assunto, a falar que tem que fazer destinação. Daqui a pouco a gente não vai precisar mais falar. É igual o cinto de segurança. Lembra que tinha que ter isso, tinha que ter assim? Hoje em dia é automático. A pessoa entra no carro e coloca o cinto de segurança. Então, a gente espera que, a partir desse projeto, a gente consiga criar essa cultura de destinação e ver aqui na nossa cidade, as nossas entidades se desenvolvendo, os mais vulneráveis. Porque quando a gente fala de entidades socioassistenciais, a gente fala daqueles que mais precisam. A gente fala daquelas pessoas que precisam da gente. Que às vezes você ir lá e ajudar, levar uma cesta básica ou ajudar com alguma coisa é importante. Mas a destinação do imposto de renda é recurso direto para essa entidade. É algo a mais e é algo que vai com certeza transformar. Ali na Santa Casa a gente já vê um hospital, né, que fica ali com 12 milhões de déficit no final do ano, que em um ano a gente já conseguiu adquirir um equipamento que vai atender quantas pessoas. Esse tomógrafo, eu não sei nem quantos exames ele faz por hora, mas são pessoas, não são exames, são vidas que estão ali, né? A gente tá pegando... Então, assim, é um impacto tão, tão grande que a gente abraçou esse projeto e falou, a gente vai tocar e a gente quer mudar a realidade. E não é nosso. Esse projeto não é meu, enquanto fundadora, né, das pessoas que fazem parte.
é tua responsabilidade também, porque é a tua cidade, é o teu município, são as pessoas que convivem aqui. A gente quer ter uma cidade onde tenha sobra de vaga, né, para projetos sociais, para que a pessoa com deficiência não tenha dificuldade de acesso a ter um atendimento adequado, para que um idoso não precise ficar abandonado numa casa sem ter uma vaga de asilo, para que a pessoa que precisa de saúde não precise demorar tanto tempo na fila, tanto espera para leito. Se o poder público não consegue, talvez, ajudar, precisa de nós, por que não? Muito bem, então nós estivemos aqui com a Amanda Costa, faz parte do projeto Destinação. Obrigado, Amanda, por trazer essas informações e nós esperamos que essa informação chegue ao maior número de pessoas, que as pessoas se sensibilizem com esse projeto, com as necessidades das entidades, porque às vezes a pessoa tem a vontade de fazer uma doação, mas fica com receio de ir lá depositar um recurso, de fazer uma doação do seu recurso, não sabe bem como que isso é administrado. Então os conselhos, tanto do idoso quanto da criança e do adolescente, acompanham toda essa destinação dos recursos, da utilização. Então é uma questão muito séria que é feita pelas entidades, junto com o conselho. Então não é um recurso que você vai destinar e não sabe o que vai acontecer com ele. E como nós falamos, você pode, inclusive, acompanhar, né, se tiver a vontade, de como está sendo utilizado esse recurso. Inclusive, todos os atos dessas verbas, assim como qualquer verba pública, ela segue uma regulamentação. Então, assim, desde a hora que a Receita Federal faz o repasse para o Fundo Municipal, tudo isso é publicado em Diário Oficial. Então, está no portal da transparência de todos os órgãos a movimentação da verba, para onde vai ser aplicado, como ele vai ser utilizado, com prestação de contas. Então, isso você consegue rastrear e saber exatamente quantos parafusos foi comprado com o dinheiro que a entidade recebeu. Tá joia. Obrigado, Amanda. Obrigada a vocês, parabéns pelo trabalho, né, pela informação. E sempre que precisarem, a gente está à disposição. Ok. Então, você que acompanhou mais um Papo Aberto com o Roberto, hoje nós estivemos aqui com a Amanda Costa, que faz parte do projeto Destinação, que nada mais é no momento do contribuinte fazer a declaração de imposto de renda e a partir deste mês de março, ele possa destinar parte desse recurso para as entidades aqui do município de Ponta Grossa. Então, você que está nos acompanhando, que sempre teve vontade de contribuir, de ajudar alguma entidade e não sabia como, este projeto vai te auxiliar e você vai auxiliar não só as entidades, mas as pessoas que mais necessitam dela. Então, pedimos mais uma vez para que vocês compartilhem, curtam a nossa transmissão, para que a gente possa realmente levar essa informação que é bastante importante para estes órgãos, para essas entidades, para essas pessoas. Lembrando que o nosso bate-papo tem o apoio da Farmácias Fleming, que também apoia aí o Portal BNT, e sempre pedindo que vocês sigam nas nossas redes sociais, as redes sociais do Portal BNT, para ter aí acesso a esta e a outras informações. Então, nós agradecemos a sua audiência e até o próximo episódio do Papo Aberto com o Roberto.